Boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Me deem um feedback aí, por favor, como é que tá o áudio, porque a internet está oscilando bastante. Então, o áudio e a imagem também, obviamente. Essa minha câmera não está muito boa, mas, enfim. Gente, hoje estarei só eu aqui. O André está resolvendo umas questões de trabalho. Mas seremos só nós hoje. Eu, vocês e as deusas romanas. Ah, que legal. Deixa eu colocar aqui uma. Não. Ó, eu vou me perder um pouco, hein, André? O André vai me xingar. Mas eu não sei, eu não vou saber fazer as coisas que o André faz, não, viu, gente? Vou deixar aqui os comentários. Muito bem. Quem tiver aí, dá um saluto, dá um oi. Eu tô aqui também pelo meu canal do Insta, no Lanaro Vanessa. Olha quem tá aí, Sheila! Bem tornata! Depois de um longo inverno. Que bom que você tá aqui, Sheila. Me fala como é que tá o áudio. Tá dando para escutar? Tá marromeno? Me conta aí. Olha, Sheila voltou, dominando as paradas aqui, hein? Bom, gente, se você for feedback da Sheila. Sheila, não sei fazer as coisas que o André faz, hein? Olha lá. A minha internet já está dando sinal de vida, ela quer participar. A minha internet, ela quer participar, mas não no sentido bom, no sentido ruim. Alexandre Duarte Leite, boa noite. Ó, como eu falei antes, então, eu estarei sozinha aqui. Mentira, estarei eu e todas as deusas romanas aqui com vocês. O André está resolvendo uma questão de trabalho hoje, então seremos apenas nós. Bom, gente, muito bem. Por que eu vou falar sobre isso essa noite? Porque, como algumas pessoas já sabem, eu faço um trabalho com o Sagrado Feminino, e nesse trabalho eu falo, eu uso os arquétipos das deusas romanas, obviamente, né? Que é onde eu me sinto confortável para falar sobre. Então, algumas pessoas já sabem. Nossa, acho que a minha internet tá piscando toda hora. Enfim, então eu trabalho com essa terapia feminina, né, essa terapia voltada para o público feminino, usando os arquétipos das deusas romanas. Bom, como a gente sabe, a formação da Itália é uma formação bem complicada, né? A Itália é um país que foi formado por vários povos diferentes, vários povos distintos, que tinham culturas e línguas bem diferentes, e ao longo do tempo elas foram se adaptando, se aglutinando, muita coisa se mesclou da cultura de todos esses povos. Então, quando a gente fala de panteão romano, é complicado falarmos só do panteão romano, e não falar do etrusco, não falar do grego. Por quê? Esses panteões, eles se formaram quase que juntos. Tem antropólogos que falam sobre isso, que é muito difícil a gente separar o que é só romano, só grego, só etrusco, enfim, de outras culturas. Estou utilizando essas três que são as principais ali dessa região que a gente vai falar. Então, não existe uma coisa, a formação desses panteões não é uma coisa limpa, né? Não é uma coisa clean que você consegue identificar. Por isso que a gente faz essas correlações, né? A gente relaciona, sei lá, a deusa Deméter com Ceres. Às vezes até as pessoas, eu começo a falar das deusas romanas, alguém fala assim,
Ah, mas essa deusa, qual é a correspondente grega? E eu nem sei muito das gregas, eu sei muito pouco, eu sei só o que relativo ao que fala também com a cultura romana. Então, porque é muita coisa para saber, é muita coisa para estudar, não dá para saber tudo de todos os panteões, né? Senão a gente acaba misturando muito. Então, a evolução dos deuses em qualquer sociedade, em qualquer panteão, em qualquer lugar do mundo, a evolução dos deuses ela vai variar de acordo com a evolução daquela sociedade naquele momento, naquele período histórico. Por exemplo, lá na Itália, na Itália não, né, nem existia Itália, naquela parte do Mediterrâneo onde é a Itália, na pré-história, ali existiam alguns cultos à deusa mãe. Claro, isso em todas as culturas a gente encontra. Então, na pré-história, então a gente está falando de pré-história, em épocas onde os seres humanos que caminhavam ali, eles ainda não tinham essa consciência de sociedade. Então, antes de se formarem as sociedades, antes de se formarem, né, tinham já as pequenas famílias, mas não tinham aquele conceito de sociedade. Então, o conceito de uma deidade era uma coisa meio única. Então, era uma deusa mãe, porque se acreditava que uma deusa mãe era quem gerava a vida. Né? Então, aquela que gerou a vida só pode ser uma grande mãe que está dando tudo isso para nós. Ela dá, a gente caça, a gente pesca, a gente come, a gente tem uma vida aqui, então provavelmente quem deu essa vida para nós foi uma mãe. Então, por isso, né, as sociedades eram dessa forma matriarcais. Então, esse conceito, aos poucos, ele vai mudando. Então, depois, as deusas, elas começam a ter pares. Quando as sociedades humanas começam a formar famílias, depois formar grupos, formar comunidades e depois sociedades, a evolução dos deuses acompanha isso. Então, quando as pessoas começam a ter famílias, ter marido, mulher, filho, né? Isso começa, os deuses começam a se apresentar em pares. Então, geralmente tem uma deusa mãe, um deus pai, porque né, o deus pai fecundou a deusa mãe, e aí se nasceu, gerou aquela criança. Então, aí a gente vem ver as trindades, né? O pai, a mãe e o filho. E depois começa o do que a gente vai falar hoje, né? Tanto do grego, quanto do romano, quanto de outros panteões mais cheios de mitologia e cheios de deuses, muitos deuses, é quando as pessoas já vivem em sociedade de uma forma mais complexa. Então, os seres humanos são complexos, a sociedade já tem uma complexidade maior, então os deuses também vão se apresentar dessa forma. E até o que acontece nos mitos, é interessante isso, até o que acontece nos mitos é um reflexo do que acontece naquelas sociedades. Por exemplo, se você pega os mitos greco-romanos, gente, o que se fala de traição, né? O que se fala de um matou o outro, coisas ruins, claro, coisas boas também, existe dessa forma. Por quê? Né? É só um reflexo do que acontecia na sociedade naquele momento. Então, é legal a gente falar sobre isso para entender um pouquinho melhor até por que existem esses mitos, né? E quando a gente joga isso, né, quando a gente traz isso para o sagrado feminino, a gente começa, a partir dos mitos, entender tudo isso. A gente começa a trazer todo esse mito da antiguidade e jogar para os dias de hoje. E usar essa energia, esse simbolismo, esses arquétipos, para entender que tudo isso está também dentro de nós. Tudo que acontece com os deuses acontece conosco. Por isso que lá, para quem
quem é cristão e lê a Bíblia também tem lá os seus mitos, que eles chamam de, que fala parábolas, né? Que acaba sendo quase que conto de fada, quase que uma coisa assim. Porque todos esses mitos, eles têm uma função, né? A função dentro, a gente busca isso porque dentro de nós, através desses mitos, a gente consegue evoluir também. Então, olha como uma coisa tão arcaica, tão antiga, a gente traz para os dias de hoje para ajudar a gente na nossa própria evolução. Então, eu queria falar principalmente, eu queria falar das 6 deusas principais que a gente costuma trabalhar, só que não vai dar tempo, né? Daria tempo, mas ia ficar uma coisa muito longa. Então, eu separei 3 dessas deusas. Por quê? A gente está passando, né? Passou recentemente pelo Dia da Terra, e é um dia que, claro, que a gente tem que pensar nisso todos os dias, mas o Dia da Terra é para a gente se mobilizar, né? Então, eu acho que, principalmente nós que somos, a gente fala tanto do paganismo, que a gente fala tanto da terra, acho que muitos de nós, a gente não se mobiliza como a gente deveria em prol da terra mesmo, né? Terra, mãe, Telos, Gaia, independente do nome que a gente usa. Então, a gente vai falar primeiro da deusa Telos, ou Terra, né, que é terra em italiano, ou Ceres, que depois ela ganha esse nome de Ceres. Bom, Telos, ela é frequentemente, ela é identificada como essa figura central, como eu falei, da grande mãe, né, da grande mãe, a grande mãe doadora da vida. Então, ela é uma deusa única, ela é uma deusa da fecundidade, da fertilidade. Essa imagem que eu usei, não sei se vocês chegaram a ver, para fazer a chamada olha o Bernardo aí, gente! Tudo bem, Bernardo? Essa imagem que eu usei hoje, eu não sei se vocês chegaram a ver, onde tem a deusa no meio e é a deusa Telos, né? E ela é representada ali com umas cabeças de boi, enfim, significando fertilidade, com os chifres ornamentais e tal. Não sei se vocês conseguiram vocês enxergar. Bom, um dos símbolos dela, como eu falei para vocês, é a cornucópia, ou buquês de flores, ou guirlandas e buquês de frutas. Que tudo isso fala sobre o quê? Sobre abundância, sobre prosperidade, né? Sobre tudo que a terra dá para nós. Então, a palavra telos, como a gente já sabe, né? No paganismo a gente usa isso muito. Telos, telures, em latim, indica a terra, a própria terra mesmo, o território que a gente está, o planeta, o que a gente toca, o que a gente sente, né? Oi, Cá. Beijo. Então, esse é o símbolo dessa deusa. A etimologia original mesmo da palavra telos, ela é incerta. A gente não sabe exatamente. Talvez tenha vindo do sânscrito, que significa terra plana, mas não terra plana como as pessoas estão falando de terra plana aí. Não é isso, não, tá? É a terra mesmo, é a terra como a gente encara, como a gente vê, o que a gente sente, a terra que a gente pisa. Então, e o elemento, né? Dentre os 4 elementos que a gente usa, Telos também é o elemento terra. O que mais? Bom, então, ela é a deidade, né? A deusa, a divindade guardiã da nossa terra, de onde a gente está aqui. E por extensão disso, ela também é a guardiã do mundo. Então, ela é um dos aspectos de uma outra deusa que é também arcaica da região da Itália, chamada Dea, né, que é deusa Dea
Dia, D-I-A, Dia, que mais para frente eu vou falar um pouquinho dela e um pouquinho de Diana. E ela é uma deusa também. A Dea Dia, ela era cultuada também como uma grande mãe de fertilidade, de abundância, mesma coisa. E ela era representada como aquelas deusas que a gente encontra, que são com seios grandes, quadris largos, também representadas dessa forma, para representar toda a fertilidade da deusa. Mais para frente, quando vai evoluindo a sociedade, Roma já começa a se formar, a Dea Dia ou Telos se identifica com Ceres, que é o que a gente conhece hoje, né? Então, é a deusa que vai, né, o nome Ceres é o que ficou mais popular, né? E aí tem algumas distinções de alguns historiadores que começam a falar que Ovídio, por exemplo, que ele fala que Telos é o lugar de crescimento e Ceres é a sua causa ativa, é a causa ativa do crescimento, mas enfim, uma complementar a outra. Porque as deusas, elas não ficam como com a sua característica arcaica, isso é que é interessante. As deusas arcaicas, por mais que elas possam se manter ou o nome ou alguma característica, com a mudança das sociedades, elas também vão se alterando, elas também vão evoluindo. Elas ganham outros nomes, elas ganham outros aspectos, né? Ceres depois tem a sua filha, que no arcaico, né, ela não tem filho, depois ela tem uma filha, então é isso, aquilo que eu falei no início. As sociedades e os deuses vão evoluindo de forma paralela, né? E aí a deusa Mater, tem a deusa também, uma deusa, a Dea Mater, a Mater, a grande Mater, né, que é uma grande mãe, que é frequentemente usado esse título para algumas dessas deusas aí, incluindo Vesta, que a gente vai falar também hoje, apesar dela ser uma deusa caracterizada como uma das deusas virgens, certo? Bom, o que mais que eu anotei aqui? Vamos lá. Bom, as festas que são dedicadas a Telos falam principalmente, lógico, da agricultura, porque naquela época a agricultura era a principal atividade das sociedades, né? E aí, as Ceres, por exemplo, quer dizer que ela é mãe dos produtos, ela é mãe dos produtos que vêm da terra, né? Então, ela é a própria colheita, não só o plantio, não só a semente, mas Ceres é a própria colheita. E nos ritos de passagem, era muito interessante ter um rito de passagem que se fazia para Telos, quando nascia uma criança, se pegava essa criança e colocava ela no chão logo após o nascimento, para que ela tivesse a bênção da deusa Telos, que essa criança já logo, como se fosse um batizado, né, um batismo, que pegava essa criança e colocava ela no chão para que ela tivesse contato já com a deusa, já fosse abençoada. E um dos ritos de passagem, né, a morte, se escrevia nas lápides das pessoas quando morriam, né, as pessoas que eram devotas, se escrevia Terra Mater, me receba, como se fosse uma lápide, assim. Então se enterrava as pessoas e se escrevia algo como Terra Mãe me receba. Então já até uma preocupação com o pós-vida, né? Então, e como que a gente trabalha os aspectos, por exemplo, dessa deusa no sagrado feminino? Então, a gente começa a pegar o quê? As características dessa deusa. Então, Terra, Telos, Ceres, né? A gente coloca
elas próximas, porque elas acabam se tornando a mesma deusa. Então, no sagrado, a gente fala de fecundidade, fertilidade, maternidade, doação, proteção, nutrição, os ciclos de vida, morte e renascimento. E quando a gente quer criar algo, então, no sagrado feminino, a gente quer criar algo. Por exemplo, eu quero ter um filho e eu tô não sei, não consigo engravidar. Então, a gente faz alguns rituais de fertilidade. Ou então, não é engravidar que eu quero fazer um projeto de vida, um projeto de trabalho, eu quero criar algo. Então, toda a ideia de criar, a ideia de plantar alguma coisa, então a gente usa esse aspecto de séries, né? Esse aspecto de telos, que é o plantar. Então, eu vou escolher a minha semente, eu vou plantar, eu vou esperar, trabalhar naquilo, vou regar e vou colher mais para frente, né? Então, e outras coisas que a gente coloca também, como andar descalça na terra, pegar uma plantinha, plantar, cuidar. O que mais? Gravidez. Bom, quando a gente fala do sagrado feminino, a gente usa todos os aspectos. Então, vamos lá. A gente está falando do sagrado, do positivo. O que eu estou usando de positivo dessa energia dessa deusa? Então, tudo que eu falei agora. Eu quero plantar, eu quero realizar uma coisa, mas a gente tem que olhar também para o lado sombra, porque todo arquétipo, toda energia, toda deidade, tudo que existe nessa terra, nessa telos, tudo tem luz e sombra. Então não adianta eu pegar um arquétipo e começar a trabalhar esse arquétipo e falar, nossa, eu vou trabalhar esse arquétipo e tá tudo maravilhoso e vou plantar e vai dar tudo certo. Não, eu tenho que trabalhar a luz e a sombra. Então, muitas mulheres, né, como é do sagrado feminino, quando elas se identificam com essa energia de séries, às vezes elas procuram um relacionamento mais pela segurança do que pela afinidade, do que pelo amor, diferente de, por exemplo, Vênus, né? Vênus procura o amor, procura o reconhecimento, ela quer se sentir bela. Séries não, ela quer se sentir segura, porque ela quer criar um lar, ela quer criar uma família. Então, a sombra dessa deusa seria o quê? Seria uma dependência física, emocional, né? Dependência financeira. Então, porque o que importa para ela é o quê? É a casa, são os filhos, é aquilo que ela vai criar, é aquela família que ela vai criar. Então, às vezes essas mulheres que se identificam com séries, elas são extremamente altruístas, elas querem ajudar todo mundo e se colocam não em segundo, em terceiro, em quarto, quinto, último lugar. Então, às vezes, elas perdem um pouco a mão e acabam se tornando todo aquele altruísmo delas, elas acabam se frustrando, enfim. E são mulheres que, na sombra, se vitimizam muito, acham que tudo está contra elas, acham que o mundo não é justo e não sabem dizer não. Então, essas são algumas das sombras que a gente também trabalha dentro dos arquétipos de séries, né? Então, o objetivo de série seria o quê? Curar uma perda, por exemplo, né? Ela perde a filha e tal, a gente sabe toda a mitologia, né, de Proserpina ou Perséfone, que vai para o submundo, então ela perde a filha. Então é curar essa ferida da perda da filha, né? Bom, nossa, 24 minutos eu só falei de séries ainda. Bom, vamos lá, Sheila, vamos falar de Diana agora, hein? Uma coisa que eu quero falar antes de ir para a próxima deusa, eu estou desenvolvendo um curso do Sagrado Feminino, e dentro desse curso, na verdade, isso vai ser uma coisa que eu vou disponibilizar gratuitamente. Uma ferramenta, como se fosse são algumas questões
para as mulheres responderem essas questões, para ver qual dessas deusas as mulheres se identificam. Porque às vezes a gente precisa entender alguma coisa dos nossos aspectos internos, e é muito interessante quando a gente se identifica com alguma deusa. Então a gente fala, que mulher deusa é você? Ah, eu sou mulher deusa Ceres, eu sou mulher deusa Vesta, enfim, Vênus, tá? Cada um, a gente acaba se identificando com esses aspectos. E é importante porque é uma ferramenta de autoconhecimento, mas em breve eu vou disponibilizar para vocês. Bom, então, Diana, ela é uma deusa arcaica também, ela existia antes da formação de Roma, né? Então ela é da pré-história, ela não é do período, né, antigo, ela é um pouquinho antes, e ela é itálica, latina e romana. Então, ela perdurou, ela foi uma das deusas, talvez a que mais tenha se mantido desde da era antiga até agora, a que mais forte, a que conseguiu se manter mais forte depois, né, do cristianismo, depois de todas as perseguições ao povo pagão, ela conseguiu se manter ainda bem forte. Então, quem é Diana? Diana é a deusa dos bosques, é a deusa dos animais, é a deusa dos animais selvagens, e ela tem essa característica, quando a gente fala da mulher selvagem dentro do sagrado feminino, Diana fala muito forte com isso. Então, ela é guardiã das nascentes, ela é guardiã dos rios, dos oceanos e dos mares, e ela tem, muitas das representações dela são com uma lua, uma meia-lua na cabeça, no topo da cabeça, porque ela é uma deusa lunar, né? Ela caminha pelos bosques noturnos. E ela é uma protetora das mulheres, protetora de defensora, ela defende as mulheres. Ela é uma guerreira que, com o seu arco e com a sua flecha, ela protege não só as mulheres, mas os fracos e oprimidos. E naquela época, né, principalmente na antiguidade, fraco e oprimido. Bom, na arte do período arcaico a gente consegue ver que tem muitas representações, são menos representações, mas tem de Diana com asas. Geralmente Diana a gente vê com um animal, geralmente é um cão ou um cervo, ela tem o arco e a flecha, mas tem representações que vocês podem encontrar com ela com asas e com muitos animais, porque ela também se assemelha à Senhora das Feras, que era uma deusa lá da Ásia Menor. Então você vê como as deidades, né, elas se comunicam, né, e não tem como a gente desvencilhar uma coisa da outra. Bom, Diana, né? Vem da deusa que eu já falei antes, a deusa Dia. Então, vem de dia, Diana vem de dia, daquela grande deusa, aquela grande mãe, lá do período neolítico, que é, né? E é uma deusa que fala de. A Sheila uma vez perguntou isso para mim. Ela fala de castidade, não de virgindade. Então, a Diana é protetora das deusas, das mulheres castas, não das mulheres virgens. A diferença entre castidade e virgindade é as mulheres castas são consideradas as mulheres que elas não é que elas não têm relações sexuais, mas elas têm com parceiros que elas escolhem. Então, elas não têm senhores e elas não têm homens ou maridos. Elas são mulheres livres, mulheres independentes. E se elas resolvem ter uma relação sexual com alguém, é uma escolha dela. Então, geralmente, mulheres, quando a gente fala de mulheres Diana, são mulheres mais independentes, dificilmente são mulheres que se
que se casam, que têm filhos, né? Bom, que mais? Bom, o termo dia, né? Diana, dia, como vocês sabem, em italiano, o termo para falar Deus é Dio, D-I-O. E o termo Dio, que se usa hoje, que é Deus, veio da Dia, da Diana. Por quê? Porque a gente sabe, né, na antiguidade, eram deusas, eram sociedades matriarcais. Então, quando a sociedade foi se tornando patriarcal, eles só trocaram o A pelo O. Então, a deusa Dia virou o deus Dio, virou um deus que depois esse deus vira cristão. Enfim. E como todas as grandes mães primitivas, Diana também tem as 3 faces, né? Que é o nascimento, o crescimento e a morte. Até hoje, é muito engraçado, né? Porque, assim, Diana, ela é uma deusa relacionada não à maternidade, mas até hoje na Itália tem pessoas, mulheres, né, que quando vão dar à luz, elas pedem para Diana, para que Diana dê a elas um parto tranquilo, um parto seguro. Já falei isso em algumas lives anteriores, né? Então, Diana, ela herda isso da deusa Dia, ela herda esse aspecto de mãe, de doadora da vida, apesar de Diana já ter esse lado mais de independente, né? De ser uma mulher mais independente e não aquela mulher como Ceres, né? Que precisa de um relacionamento, de um casamento, de uma família. Bom, até hoje existe, em 13 de agosto, o culto a Diana, que coincidentemente é o mesmo dia, não coincidentemente, é o mesmo dia da celebração de Hécate. Chegou um ponto na cultura greco-romana que Hécate era como se fosse uma das faces de Diana. Então, Diana também se mistura com essa face Hécate, essa face mais lunar, mais obscura, né? Então, Diana é a Diana Nemorensis, né, a Diana dos bosques, que existe até hoje um bosque, que é em Roma, e o Lago de Nemi. Então, esse bosque e esse lago, eles são dedicados a Diana, e se faz, né, em 13 de agosto, se faz à noite os bosques, os fogos de Diana. Então, todo 13 de agosto se celebra Diana naquela região de Roma. Bem, o que mais? Eu vou pular umas coisas, gente, porque é muita coisa para falar e não vai dar tempo. Uma coisa muito interessante, que a gente falou da Befana, né? Então, a Diana, ela é uma deusa do crescimento, porque ela é uma deusa da adolescência, fase adulta, então ela tem essa fase de crescimento. Então, ela se dizia que ela abençoava os campos arados, os campos, então ela sobrevoava, olha isso, ela sobrevoava aos campos arados. Então, as pessoas, quando veio o cristianismo e as pessoas foram obrigadas a cultuar o cristianismo, e se perdeu muito dos cultos antigos, de Telos, de Ceres e de outras deusas, e Diana ainda continuou. Então, Diana era a deusa que abençoava as colheitas, né, os plantios e as colheitas, e isso lembra o quê? Uma mulher voando sobre as colheitas. Depois, Diana é meio que a Befana, né? As Befanas ali atrás. E em 6 de janeiro até hoje, né, a gente sabe que se celebra a Befana, mas Diana é aquela que voou pelo céu com as ninfas para abençoar as colheitas.
que mais? Bom, então ela também tem esse aspecto da morte, como eu falei, de Hecate, né? Essa mistura com Hecate, ela é uma deusa, essa parte noturna, essa coisa lunar, e, obviamente, mais tarde, ela foi assimilada a Ártemis na cultura grega. A Diana, um pouquinho mais para falar dela, Diana na bruxaria. A gente sabe que na stregoneria, como foi a deusa que conseguiu sobreviver a toda essa perseguição que o cristianismo fez contra os povos pagãos. Então, Diana, ela é a que mais a mais forte, vamos dizer assim, a que conseguiu sobreviver. E até o Charles Leland, né, que já leu o Evangelho das Bruxas, existe um culto muito forte a Diana na Idade Média. Olha, o André, gente, ele chegou. O que mais? Esse culto, enfim, a Diana na Idade Média, que perpetuou e permaneceu até hoje. Como a gente trabalha Diana dentro do sagrado feminino? Quais seriam essas características, como a gente faz isso? Então, as mulheres deusas Diana, elas são o quê? Elas são mais solitárias, mais introspectivas, elas não se deixam levar muito pela opinião alheia, elas recebem críticas e para elas tá tudo bem. Elas têm uma coisa de masculino e feminino muito forte, muito equilibrado. Quando vocês olham imagens de Diana, tanto esculturas quanto pinturas, principalmente as esculturas, elas têm ombro largo, elas são altas, elas são fortes, né, as esculturas. Então, Diana tem uma coisa de masculinidade também, principalmente porque ela vive na mata, no bosque, ela caça, ela corre. Então, ela tem essa virilidade, vamos dizer assim, né? Então, ela tem um masculino nela muito forte. Apesar de que se fala tanto da beleza feminina de Diana, mas na Diana arcaica ela tem esse aspecto muito forte masculino. Ela é uma mulher, né? Voltando nas características do sagrado, ela é uma mulher que se defende sozinha, ela é aquela que fala assim, às vezes você pode ter uma amiga, ou é você, que fala assim, ó, eu prefiro bicho do que gente, não é? Quantas vezes eu já falei isso? Geralmente são mulheres que amam a terra, gostam de plantar, gostam de cultivar, precisam da natureza, precisam estar perto do mar, ou precisam estar se moram em cidades, precisam ir a parques e a locais para sentir o pé no chão, sentir a natureza. E adoram desafios, são mulheres mais independentes e tem uma coisa de liberdade que é muito importante. Só que, como eu falei, tem a sombra também, né? A sombra da mulher Diana é o quê? Às vezes ela se torna muito radical, ela evita crescer, às vezes ela não quer se casar, não quer se comprometer, ela se mantém, ela tenta se manter sempre jovem, às vezes até exageradamente, tem um problema de confiança, tem uma dificuldade forte em confiar em outras pessoas, principalmente nos relacionamentos, no trabalho também, e passam a vida de forma mais solitária. São mulheres que geralmente não se casam ou casam ou têm relacionamentos mais curtos e geralmente não têm filhos. Mas elas são extremamente competitivas, principalmente no trabalho, né? Porque é onde elas geralmente se focam mais, né? Então, aí no sagrado a gente trabalha todos esses aspectos aí, puxando o arquétipo da Diana. Bem, vou falar um pouquinho da deusa Vesta, tá? Então, eu só separei 3 deusas para falar, você vê, ampassão, uma coisa bem, bem de leve, para entender um pouquinho como é esse trabalho do sagrado com as deusas. Os povos sabinos, que foram um dos povos que formou a Itália,
ali na região da Úmbria. Úmbria é perto da Toscana, perto de Lácio. Os povos sabinos, eles cultuavam o calendário lunar arcaico, né, das deusas antigas, das sociedades matriarcais. Então, esses povos, eles faziam muita adivinhação, oráculos, magia, sabiam tudo de ervas, benzimentos. Então, era um povo muito ligado à superstição e à magia oracular. E eles trouxeram para toda a cultura romana, né, depois que se tornou romana, a deusa Vesta, que, na verdade, é a antiga Hestia. Essa veio herdada ali da Grécia. Então, até os nomes são parecidos. Então, ela é uma deusa que tem esse caráter virgem, né, de deusa virgem, diferente de Diana, que é castidade, não virgindade. Então, Hestia, ela é chamada pelos povos sabinos de Vergine Hestia. Vergine Hestia, Vesta. Então, ela juntou o V do Vergine, então ficou Vesta. E ela é associada ao elemento fogo, muito forte a questão do elemento fogo, que cada romano, né, depois de as sociedades abraçaram, né, os povos ali que formaram Roma abraçaram esse culto à Vesta, então ela se torna a deusa do lar, a deusa focolária, a deusa do fogo, nossa, fugiu a palavra, a deusa da lareira. Tá? Então, significa isso que em cada casa existia uma lareira, existia um ponto focolar, um ponto de fogo dentro da casa, que como se fosse a alma da casa. Às vezes as pessoas moravam naquela casa, mas elas iam se casar, então elas saíam de lá e levavam uma chama, pegavam ali uma tocha, levavam um pouco com um pedaço, é ótimo, né? Levavam aquela chama para a sua próxima casa. Então, onde ela ia morar, ela levava aquela chama com ela para dar aquela ideia de continuidade, de família e tal. Então, a cada início de ano, as pessoas apagavam as lareiras das suas casas e era trazida uma tocha nova que vinha diretamente lá do templo de Vesta e as pessoas espalhavam, né, o fogo novo, do ano novo, e esse fogo era o fogo da renovação de uma nova vida. Então, todo início de ano, as pessoas apagavam e acendiam um novo fogo. Né? E tinha as vestais, né? Tinha um templo né, de dedicação, as vestais, as sacerdotisas de Vesta, que cuidavam do templo, tanto que era proibido homens entrarem nesses templos, né? Nesses locais sagrados. Que mais? Bom, e como a gente trabalha, então, esse aspecto da deusa Vesta? Então, como ela é uma deusa virgem, eu acho que o meu Instagram travou. Então, ela é uma deusa de aspecto virgem. Então, a gente tem o quê? A chama da casa. A chama da casa é o quê? É o coração da casa. E ela é o quê? A chama, o fogo, é ligado à espiritualidade. Então, geralmente, mulheres que se identificam como Vestas, elas são mulheres mais reservadas, que gostam de ficar em casa, mulheres que têm uma certa independência, mas ela não tem aquela vivacidade de uma Diana, por exemplo. Então, ela é mais introvertida, ela é mais calma, ela é mais isolada, mas é interessante porque, assim, apesar da espiritualidade ser algo bem forte nas mulheres Vesta, elas precisam da lógica, são mulheres que não
não se contentam com qualquer explicação, não vão se contentar com apenas um horóscopo. Ela fala, não, isso tem comprovação científica, então são mulheres que precisam de lógica também na vida delas, elas precisam de explicação. Elas têm desapego à matéria, não são apegadas a nada, a terra, a elementos, a pessoas, a lugares, elas geralmente são desapegadas e são mulheres que se adaptam muito mais facilmente a qualquer situação. A sombra, então, de mulheres Vesta é pouca ambição, às vezes elas são julgadas por... não é que elas são, assim, elas são julgadas por não terem muita... por serem, medíocres, vou colocar dessa forma. Não é porque uma pessoa tem ambição, é que a gente vive num mundo competitivo. Então, quando uma pessoa tem menos ambição, parece que ela é menos, parece que ela não tem um valor grande, né? Mas então, talvez a sombra maior de Vesta seja essa, falta de assertividade e pouca ambição. Gente, 46 minutos, eu vou... realmente, a internet aqui no Instagram está bem problemática. Agora, a gente vai fazer um ritual não, é mais uma meditação que vou convidar vocês para fazer comigo aqui. Deixa eu só colocar aqui no Insta, deusas, deixa eu ver, assim depois eu edito. Então, agora a gente vai fazer essa meditação. Deixa eu pegar meu tambor aqui. Vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar? Vocês estão aí ainda? Tem alguém aí? Caroline? Então, vamos lá. Deixa eu iniciar aqui de novo. Pronto. Bom, agora então a gente vai... eu ia começar falando um poema aqui, antigo, em italiano. Eu vou ler em italiano e depois da meditação vocês vão entender. Eu faço a tradução dele. Então, tem um poema antigo, a deusa Telos, que é bem bonito. Vocês vão entender, qualquer coisa, depois eu traduzo para vocês. Então, ele fala assim: Mi accingo a cantare alla terra, madre universale, dalle solide fondamenta, vecchia venerabile, che nutre quanto si trova sulla superficie di essa. Da te procede la fecondità e la fertilità, o sovrana, e da te proviene dare e togliere la vita agli uomini mortali. Beato colui al quale tu benevola rendi onore, questi a tutto in abbondanza. Dea augusta, generosa divinità. Salve, madre dei dei, sposa del cielo stellato, concedemi una vita felice come premio al mio canto. D'ora in poi mi ricorderò di te nei rimanenti ponti. Então, essa verdade, André. Essa última Vesta lembra um pouco Brigitte. É verdade. Então, a gente sabe que existem as correlações, né, entre as deusas, mas está tudo torto. Agora a gente vai fazer a meditaçãozinha e depois eu vou explicar essa poesia aqui. Pois não é uma poesia, né? É um texto bonito. Então, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos. O pessoal aqui no Insta também, Vânia, Ana Karina, Regiane, minha querida, beijos para vocês. Então, a gente vai fazer uma meditação que chama Caminhada no Templo.
Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Fechem os olhos, respirem profundamente por 3 vezes. E agora, com seus olhos mentais, você se vê numa casa antiga, antiga, dos tempos antigos, da Roma antiga. Como é essa casa? Caminhe por essa casa. Olhe as pessoas que vivem ali com você. E aí você se lembra que é uma noite de lua cheia. E você sabe que você tem que ir até o templo nessa noite de lua cheia. Então você vai pegar a sua capa, o seu casaco, e você vai vestir. Vista essa roupa. E ali do lado da lareira da sua casa, você vai perceber que tem uma tocha ali, apagada. Pega essa tocha apagada e você vai caminhar até o templo agora. Você vai sair da sua casa, nessa noite iluminada. A lua é a única luz que você vai encontrar pelo caminho. Como é esse caminho? Repara no chão, nos seus pés pisando no chão. Você vai caminhar até o templo da deusa Telos, a deusa Terra, a deusa Gé, a deusa Gaia. Não importa o nome que você dê para ela. Após alguns minutos de caminhada, então você chega no templo. Repare como são as pedras que estão no templo, a imagem da deusa. Veja como ela tem seios grandes, quadril largo, ventre grande. E hoje, você sabe que você não veio pedir nada para a deusa, mas agradecer. Você reconhece, olhando para ela, seu grande poder, a sua grande força e toda a abundância que ela representa na sua vida. E ali no chão do templo, você percebe que tem um pouco de barro no chão. Então, você vai pegar um pouquinho desse barro e você vai fazer uma espécie de uma escultura. E você vai presentear a deusa com essa escultura. Mas essa escultura, ela tem que representar o que você veio agradecer. Então, com esse pouquinho desse barro, você vai fazer uma escultura. O que você veio agradecer? Sua família? Seu trabalho? Sua saúde? Não importa. Faça um símbolo que represente o que você quer dizer para a deusa. Esse é o seu presente de volta por tudo que ela já deu para você. Tudo que ela já deu para você. E não foi pouco. Em toda a sua vida, o quanto você já recebeu. Então, essa é a hora de você presentear ela de volta, agradecendo com essa pequena escultura. Repare que você vai ficando com as mãos sujas, mas vai saindo algo incrível.
Então, assim que você terminar essa escultura, você vai colocar sobre o altar da deusa Terra, da deusa Telos. Então, você inclina o seu corpo, se ajoelha e agradece. E você canta em agradecimento a ela. Então, agora eu vou fazer a tradução daquele texto que eu falei agora em italiano. E sinta no seu coração essas palavras, como se você estivesse dizendo para Deus a Telos, para Deus a Terra. Eu vim cantar para Deus a Terra, Mãe Universal, Mãe com bases sólidas, venerável anciã, que nutre o que está na superfície. De você vem a fecundidade e a fertilidade, ó soberana. E é de você que vem o poder de dar e tirar a vida dos homens mortais. Bem-aventurado aquele a quem você gentilmente dá honras. E essa pessoa tem tudo em abundância. Ó Deus augusta, generosa divindade, salve, Mãe dos deuses, esposa do céu estrelado, conceda-me uma vida feliz como recompensa pelo meu canto. E de agora em diante, eu vou me lembrar de você em todas as músicas que eu vier a cantar. Então agora você se levanta e a tocha que você levou apagada, você vai acender numa pira que tem ali do lado da imagem da deusa. Você acende esse fogo e você vai levar esse fogo para a sua casa, para a sua lareira. Então caminhe de volta. O caminho que você fez até o templo, você caminha de volta até a sua casa. Chegue na sua casa e acenda a sua lareira. E quando você faz isso, você percebe que toda a sua família está reunida diante da mesa, só esperando você chegar, para vocês fazerem uma ceia todos juntos. Sente-se à mesa, converse com a sua família, agradeça por estar com a sua família. E aí vocês comem, vocês estão felizes, vocês bebem, vocês trocam muitas experiências, é uma conversa muito profunda. Talvez apareça algum ancestral que já tenha partido, talvez apareça nesse jantar. Deixe que ele venha. Então, depois desse banquete, você se levanta, agradece mais uma vez. E você vai até o seu quarto. Você se senta no chão, fecha os olhos. E agora você está pronta para voltar para o momento presente. Quando você estiver pronta, volte para o momento presente. Respirando fundo. Voltando.
Vou convidar você, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aqui, nesse planeta, nessa Terra, a prestar mais atenção no que é a Terra para você, no que é a deusa Terra para você, e o que você pode fazer por ela nesse momento. Não só nesse momento, mas é que é um momento crítico que a gente está vivendo. Então, pergunta lá dentro do seu coração o que é que você pode fazer, de que forma você pode fazer, e com certeza as respostas virão. E para complementar essa meditação que a gente fez, eu vou convidar você a acender uma vela na sua casa, uma vela amarela, representando esse símbolo, representando, né, o símbolo do fogo, trazendo essa chama para dentro da sua casa, como se fosse uma renovação, como se fosse um novo gás, né, um novo fogo, para que você possa enfrentar tudo que você precisa passar, tudo que você precisa enfrentar, com todo o apoio e com todo o apoio, né, e suporte que a deusa já deu para você e continua dando. Então pensa no seu dia a dia, o que você pode fazer para retornar em agradecimento a deusa. Certo? Se vocês estiverem aí ainda, deem um alô. Ó, meu Instagram travou de novo. Muito bom isso, né, gente? Estou feliz. Se vocês tiverem alguma questão, alguma coisa que vocês queiram levantar sobre, né, sobre o trabalho do sagrado feminino, sobre os aspectos das deusas ou dos arquétipos. Estamos aqui, Bernardo. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham tido um ótimo encontro com a deusa, que vocês tenham sido reportados e transportados ali para um pouquinho para aquele momento da antiguidade. Sobre o dia 13 de agosto, Bernardo, é normal comemorar as duas nesse dia? Na Itália, é Diana mesmo, né? Mas eu sei que tem celebrações na Grécia para Hécate também. Aí quem pode te falar melhor são as hecatinas, podem te dar mais informações sobre isso, mas se faz em 13 de agosto os fogos de Diana no Lago de Nemi. Então, se faz à noite, então se ilumina o lago com os fogos, é realmente fantástico. Quem sabe um dia a gente, né, junta um grupo de pessoas e vai para lá nessa época do ano que ainda é calor, é a melhor época do ano para ir para Roma, principalmente porque Roma tem um clima super agradável, não fica aquele calor absurdo. E Sheila, estou aqui, mas teria que assistir de novo depois. Tudo bem. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, a gente pode falar depois também. Minha gente, é isso. 1h04. Foi até além do que eu esperava. Mais para frente a gente pode fazer uma live só sobre uma deusa, falar sobre os aspectos um pouquinho mais fundo. E podemos falar de outras deusas também, né? Mais para frente. Queria falar de meia dúzia, falei de 3 e já foi a mais do tempo do que eu esperava. Então, o André tá aí, ó. O André só veio me sacanear aqui nos comentários. Mas semana que vem estamos aí. Não lembro se temos convidados, acho que semana que vem não temos convidados, somos nós dois novamente. E é isso, minha gente. Espero que vocês estejam bem. Boa semana para todos e um super beijo para vocês. Bênçãos de Diana.